Sejam bem-vindas. Vamos falar de gordura, né? Aí vamos deixar hoje o show é com o endócrino, né? Com o Otávio. Olha, até cortou o cabelo pra live. Ah, Tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, se você quiser ir se apresentando, doutor Otávio, como Me endócrino. apresento. Então, eu conheço o É, Otávio desde que ele nasceu, né? Desde antes de fazer medicina. Tô velha mesmo. E eu acompanhei a trajetória, ele me ajudou em vários trabalhos, desde antes de entrar em medicina, depois de medicina, e a gente só vê o Otávio brilhando, né? Só crescendo. E ele tem um canal no Instagram que é uma delícia de assistir, tem um monte de... desmistifica muita coisa, né? Aí é difícil te chamar de Doutor Otávio, eu te chamo de Tavinho há tanto tempo. E imagino. tem muito a acrescentar para a gente, porque o que, que acontece? O pessoal está em casa, está comendo por ansiedade, né, de maneira alucinada, as academias estão fechadas e virou a velha desculpa para não fazer atividade física. E aí vira uma bola de neve, né? Porque a pessoa que come mais, aí ela também dorme mal, ela come, fica depressiva, come mais. E a gente está vendo isso direto, né? Assim, os pacientes falando, os amigos falando, então, o que a gente pode ajudar? O que eu pensei? A gente explicar um pouco como que se forma a gordura, né? Todo mundo nasce mais ou menos igual. Claro que tem, ó, as pessoas já estão falando, comendo muito kkk, mas é isso mesmo, né? E depois a gente corre atrás do prejuízo. Eu tive a live aí com a psicóloga no domingo, a doutora Márcia, ela falou, não tem que se privar de tudo também, né? Então, vai fazer dieta e tal. Mas aí eu comentei, tá bom, mas se também você deixa para lá, depois você tem tanta coisa para correr atrás, né? Você tem que se sentir um pouquinho melhor aí também. Aí queria ver Tem que sua achar um opinião. equilíbrio, né? Como se forma a gordura, quais são os erros mais comuns, que é o que você sempre bate lá no seu Instagram, né? Então, assim, aquela coisa que a gente acha que tá abafando de comer o chocolate light, e aí você vai ver o percentual de calorias Mesma coisa, né? parecido, não muda 3 calorias, sei lá. Então, acho que os erros mais comuns eu tenho anotado aqui. Vamos começar a falar, a gente vai falar do impacto na vida social, no impacto na saúde, da pandemia, o mecanismo que ela se forma e dos erros mais comuns. Vamos começar pelo mecanismo que a gordura se forma, que a gente fica doente. Sim, não, dá pra gente falar bastante coisa e hoje é um assunto super Olho no relógio. moderno, né? Porque a gente está numa pandemia de coronavírus, mas está numa pandemia de obesidade tem algumas décadas já, essa ninguém fala, né? Então vale a pena a gente conversar assim sobre isso. Você falou para me apresentar, não me apresentei, então meu nome é Otávio, né? Para quem não me conhece, sou endocrinologista, fiz minha graduação, minha residência médica na Unicamp, atuo atualmente aqui em Campinas, principalmente com a área de obesidade e diabetes, mas todas as doenças hormonais aí que estão relacionadas com o nosso organismo, parte de tireoide, glândula adrenal, hipófise, são coisas que eu vejo também no dia a dia. E por ver bastante questão de emagrecimento é o tema que eu acabo mais colocando aí no Instagram, porque tem algumas dicas que nem sempre dá para a gente abordar tudo no consultório, todos os alimentos, só que às vezes o paciente comenta alguma coisa e fala, poxa, isso pode ser a dificuldade de mais alguém, né? Então, a gente fala sobre tudo isso sim. A questão de como a gordura se forma, né, é basicamente por um salto positivo de calorias que nosso corpo está ingerindo. Então, a gente sempre que vai pensar em ganho de peso, é porque a gente está em alguma forma em superávit calórico. Que é esse palavrão? É quando a gente consome mais calorias do que o corpo gasta. Então, várias vezes a gente consegue até saber o quanto o corpo tem gastado, baseado na idade, na altura, no peso e na frequência que a pessoa faz exercício. E baseado nisso, a gente consegue estimar mais ou menos quanto é o gasto metabólico basal daquela pessoa. Se ela está comendo mais que aquilo, a gente estoca essas calorias na forma de gordura, né? Que são os triglicérides que acabam se acumulando nos adipócitos, que são as células de gordura. E normalmente elas se depositam no abdômen. Essa gordura é a mais prejudicial, que é a gordura visceral, que a gente fala. A gente enxerga essa gordura que está em volta aqui na barriga, né? Mas ela está se depositando lá em volta dos nossos órgãos também. Ela pode se acumular no fígado, né? Que é um dos locais mais comuns também. Isso causa esteatose hepática. Não é só uma gordurinha no fígado, ter gordura no fígado, né? Isso pode causar uma inflamação.
pode aumentar o risco de cirrose, até câncer de fígado. Então essa é a gordura mais preocupante. E tem aquela gordura subcutânea também, ela é menos prejudicial para a saúde, mas ela também incomoda muita gente por fins estéticos, né? Ela acaba se acumulando mais aí no quadril, nas coxas, nos braços. E a gente nunca escolhe de qual gordura a gente vai se livrar primeiro quando a gente começa a emagrecer, né? Então o paciente diz, eu queria perder essa daqui. Não, primeiro essa. Mas a gordura ela vai sendo eliminada como um todo, né? Tem gente que fala, eu queria emagrecer, mas eu não queria que meu rosto emagrecesse. Difícil a gente fazer isso, né? Porque a gordura ela vai indo embora como um todo. E aí os procedimentos estéticos acabam ajudando, depois que o paciente emagrece, ficou aquela gordurinha mais localizada, ficou um pouco ali na barriga, um pouco ali na coxa, e aí os procedimentos acabam ajudando. Mas enquanto a gente está emagrecendo, vai embora de todos os lados, né? E aí, o contrário disso... Umas coisas importantes aí do saldo positivo. Então, não tem milagre, né? A gente engorda porque comeu mais do que queimou, né? É um pouquinho de matemática, Se o saldo está positivo, a gente engorda. Se o saldo está negativo, a gente emagrece. É mais ou menos por aí. Milagre, é sempre assim. Como que faz para emagrecer? Perde mais do que põe para dentro, né? E o medo engano, né? Que a gente faz atividade física. Claro que é bom para um monte de coisa, é bom para a saúde, para o coração, para até ativar esse metabolismo, aumentar essa perda, mas a gente tem mania de fazer uma compensação. Eu corri 10 quilômetros, eu posso comer quanto que eu quiser. Para compensar, né? É muito mais fácil do que o que a gente pede. Eu lembro quando eu estava grávida, e aqueles cursos de gestante lá, eles falavam assim, vocês podem comer tantas calorias a mais, que é mais ou menos um bombom suco de valsa por dia. Quer dizer, não vai comer dobrado, não vai comer um monte. Então, não é verdade isso de que pode comer por 2, né? Não é bem por aí. Acaba engordando 30 quilos no final da gravidez. O neném sai com 3, mais placenta, mas não sei o que, você fica lá com uns 20 para perder depois uma vida, né? E é ruim para gravidez, é ruim para mãe, é ruim para tudo. E esse saldo positivo, ele vem da comida, né? Então, e a gente acha que às vezes está abafando, eu como um pouquinho, mas come um monte, porque o saudável também engorda, né? Bom, é melhor você engordar com o saudável, mas então é melhor você engordar comendo um monte de castanha do que você engordar comendo um monte de Big Mac, legal. Mas o saudável também engorda. Então, são os erros, né? Que eu tô falando porque eu já cometi todos, tá? Como eu sempre fiz muito esporte... Isso é super comum. Então, eu sempre fiz muito esporte e eu sempre fui muito magra. Na verdade, eu quase fazia dieta para engordar. Eu fazia dieta para ver se eu engordava um pouco, porque eu queria doar sangue, eu não queria ter o peso mínimo para fazer a doação de sangue e tal. Só que eu continuei fazendo isso e eu continuei envelhecendo, né? Aí o metabolismo mudou, eu fui engordando. E nunca fui gorda, mas eu saí fora do que eu me gostava e tal. E agora, para voltar atrás, não foi fácil. Então, como eu sempre fiz esporte, eu sempre me permiti comer o que eu quisesse, sem pensar. Só que a gente vai ficando velho, o metabolismo também vai mudando. E esse me permitir também é uma bola de neve. Eu me permitia cada vez mais, né? Sem perceber. E aí eu fui engordando, sei lá, né? 1 ou 2, 3 quilos por ano. Quando eu vi, eu estava quase 8 quilos acima do que eu queria, né? Agora eu voltei. Mas tive que correr atrás. Então, aí a gente vai ver, eu faço, vou correr, vou fazer squash, vou fazer alguma coisa, eu perco lá 300, 400, 500, 600 calorias. Mas se a gente for ver, a gente ganha essas 300, 400, 500, 600 calorias num piscar de olhos também, num erro alimentar assim que a gente não percebe. De ficar beliscando, de comer. E às vezes comendo saudável, fala assim, é saudável. E manda ver. Então eu lembro que pegava castanha, era saudável, era o dia inteiro de castanha, né? Não é porque é saudável que pode comer infinito, né? Tem que sempre olhar a quantidade também. Então eu tô falando como paciente mesmo, a gente entrar nesses erros todos. Eu lembro que eu fiz uma vez, o ano passado, uma dieta que era aquela que você entra em acidose. E cetogênica. E é só que aí tem muito para proteína. Eu emagreci em torno de 40 dias 1 quilo, não fez diferença nenhuma, porque eu compensei, né? Então, não pode carboidrato, mas pode proteína, pode castanha, pode não sei o quê. Pode gordura, né? E eu acho super curioso, porque o pessoal demonizou o carboidrato
E se a gente for pensar, ao invés de fazer dieta low carb, seria muito mais lógico a gente fazer uma dieta low fat. Porque 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, né? Enquanto 1 grama de gordura tem 9. É mais do que o dobro. Então a pessoa para de comer carboidrato, mas aí começa a comer mais castanha, mais isso, aquilo que tem gordura. Às vezes ela come quantidades menores, mas o boom de gordura que está entrando faz com que o peso muitas vezes não saia do lugar. Então, é super interessante isso, porque às vezes a pessoa até tem a sensação de que está comendo pouco, e às vezes ela está comendo pouco, mas não é a quantidade, é o que está comendo. Então, tanto alimentos saudáveis podem ser muito calóricos, quanto a parte dos alimentos industrializados também. E aí entra outro ponto também, porque esses alimentos industrializados, além de ter muita gordura, e é uma gordura que a gente não enxerga, porque tem aquela gordura óbvia, que é a gordura da carne vermelha, a gordura do pastel, da coxinha, que a gente sabe que está lá. Só que tem aquela gordura que a gente não enxerga, que é a gordura da bolacha, a gordura de tudo que é crocante, da torrada, do sorvete, do chocolate. A gente pensa no carboidrato do chocolate, mas ninguém pensa na gordura dele, né? E tem esse ponto, e toda essa gordura, por ela ser saturada, é uma gordura que é inflamatória. Então ela aumenta a inflamação do tecido adiposo, né? E isso contribui ainda mais para a obesidade, porque essa inflamação vai lá para o hipotálamo, que é a parte do cérebro que comanda a nossa fome, a nossa saciedade. Ele estando inflamado, não consegue perceber a fome e a saciedade do mesmo jeito. Então, várias vezes a gente fica com um comando de fome totalmente errado, por conta dessa inflamação, que vem dessa gordura saturada. Ou seja, Então, quanto mais você engorda, mais você engordará. Ou tem tendência. exato, é uma bola de neve. Exatamente, porque você vai inflamando mais o seu hipotálamo, ele vai te dar mais comandos de fome, e aí você vai comer mais, vai ganhar mais peso e assim por diante. Por isso que tem todo um mecanismo da obesidade que a gente tem que pensar como uma doença mesmo. Tem um processo biológico estrutural ali acontecendo, e que se muitas vezes a gente não entra com alguma medicação, com alguma coisa, o paciente às vezes fala, vou comer menos, mas não consegue, porque o hipotálamo está ali falando para ela comer mais, e é um mecanismo de sobrevivência. Você tem um comando de fome e você come. Então é difícil lutar contra isso por pura e espontânea vontade. Muita gente consegue, mas também é difícil. É uma força de vontade maior, né? Então tem que estar muito afim. É tão fácil a gente perder isso, a gente vai fazendo, mas a parte social te leva a comer os comerciais, as pessoas. Hoje ninguém vai no restaurante, mas ninguém te convida. Vamos em casa comer uma salada, né? Uma cenoura, né? Não tem. Vamos, exatamente. Vamos sair para dividir uma cenoura. Ou te trouxe uma porção de salada. Né? Não tem isso. Então a gente leva um chocolate, a gente sai para tomar uma pizza, fazer um churrasco. E então eu lembro quando eu fiz essa dieta cetogênica, que para mim realmente não funcionou, não é para mim. E eu fiquei a chata da vez, né? Porque assim, você não pode beber, né, nada, né? Você não pode. Tudo é feito de carboidrato, então eu chegava nos locais assim, não tinha muito. O que eu comi era chato e muito chata. Por 40 dias eu incomodava as pessoas, né? E aí você falou de inflamação, tem umas perguntas aqui, Renata, assim, perguntando o que pode ser feito com essa inflamação. Só fazendo uma analogia, o gordo, né, o obeso, ele é um inflamado em potencial. A doença vem da inflamação. Toda doença, na verdade, é uma inflamação. Concorda? Tem esse conceito hoje em dia. E tanto até com esse negócio aí de pandemia, de coronavírus e tal, eles falam que a pessoa que está acima do peso, não um pouco acima, mas que a pessoa é inflamada, ela já chega numa condição pior quando ela fica doente. Então, tudo evolui. Exatamente. Então, é assim que eles estão tentando explicar como que a obesidade é um fator agravante para quem acaba se contaminando com coronavírus, que tem geralmente uma evolução pior na maioria dos casos, porque já é uma pessoa inflamada e aí está tudo alterado, você está doente, né, entre aspas. Isso para todas as doenças, né? Qualquer pneumonia, às vezes uma infecção urinária, alguma coisa assim, pode ser muito pior. E é interessante que muitas desses pacientes eles têm doenças autoimunes pioradas também. Então, quem tem artrite, por exemplo, sente mais dor, não só pela carga do peso em cima das articulações, mas também por esse processo inflamatório todo. Então, perguntarem o que a gente faz com essa inflamação, né?
Então eu falei das gorduras saturadas, que são essas gorduras ruins, né, da bolacha, tal, do sorvete, da carne e tal. Isso não quer dizer que a gente não pode comer essas gorduras, tá? Lógico que pode, desde que em quantidades moderadas. Mas a principal seria a gente consumir gorduras insaturadas. Essas gorduras insaturadas, elas têm o potencial de reduzir essa inflamação. Foi bem legal, porque isso foi lá da época da faculdade, quando eu estava começando a fazer pesquisa, a gente fazia esses experimentos com animais e a gente dava gordura para os animais comerem, né? E depois que a gente avaliava se eles estavam mais inflamados ou não. Então, aqueles que comiam gordura mais saturadas, eles, além de ganhar muito mais peso, eles tinham um perfil de inflamação super grande. Enquanto aqueles que comiam a gordura insaturada, eles tinham menor inflamação. Então, comer essa gordura insaturada é muito legal e ela está presente mais nas castanhas, no azeite, né, tá no abacate, só que são alimentos calóricos, então a gente tem que tomar cuidado sempre com a quantidade, não é porque, falou que é saudável, eu vou comer um monte, porque senão acaba ganhando peso por aí também. E a partir do momento que você começa a emagrecer, a própria inflamação vai diminuindo, porque são as células de gordura que produzem essa inflamação. Então, se essas células estão diminuindo, estão mais murchinhas, a inflamação diminui também. E aí vai facilitando mais para frente a manutenção do peso perdido. Eu vou te fazer uma pergunta porque eu não sei mesmo, tá? Eu li isso em algum lugar, mas eu não sei se procede. Quando você começa a emagrecer, às vezes você não consegue muito perceber essa perda de peso. Porque, de um certo modo, você está perdendo essa gordura, mas você está perdendo uma gordura, às vezes, intravisceral. Faz sentido isso? É que eu não vi isso em nada médico. Eu vi isso na literatura leiga. Isso era assim mesmo. Não, a percepção, às vezes, nem sempre é do jeito que a gente quer, porque realmente é um processo muito lento. Então, às vezes, a pessoa tem a ideia de que vai perder 3 quilos em uma semana, e isso é muito difícil, né? Então, a pessoa vai e sobe na balança todos os dias e fala, poxa, não estou vendo resultado. Mas lembrando que para a gente ter um resultado assim, significativo, a gente perde mais ou menos meio quilo por semana, né? Quando a gente está fazendo uma dieta. Se a alimentação ela for uma dieta um pouco mais restritiva, até 1 quilo, 1,5 quilo a gente consegue perder por semana, mas na maioria dos pacientes é meio quilo por semana. Tanto que eu falo, se você subir na balança daqui 5 dias, depois que você começou a dieta, vai estar a mesma coisa. Isso às vezes gera frustração. Porque, poxa, eu mudei tudo que eu estou fazendo e não vi resultado. Então, foge da balança. Não precisa da balança para saber se você está emagrecendo. Se você está fazendo exercício, está cuidando da alimentação, o resultado vai vir. Você consegue ver pelo corpo, você consegue ver por medidas, né? A roupa está mais diferente. E o ideal para quer pesar, pesa depois de uns 15 dias ou depois de um mês, que aí você vai ver resultados. Porque aí já mudou ali 1 quilo, 2 quilos, né? Tem que aguentar a ansiedade. Esconde a balança, tira a pilha. Porque senão tem gente que pesa 2 vezes por dia. E fala, mas por quê? Né? O que vai mudar? E não muda nada. Na verdade muda, né? De manhã a gente tá mais magrinho. Muda. Eu até fiz um vídeo disso uma vez brincando, né? Eu não lembro agora se eu emagreci ou se eu engordei no mesmo dia, mas tinha dado tipo 1,5 kg de diferença. Sim, e no fim era um treino que eu tinha feito. Foi isso. Eu tinha feito um treino, tinha suado bastante e perdi um montão de água, né? Daí fiz xixi, perdi mais um tanto de água. Na hora que sobe na balança tá levinho. Não depois que eu comer e beber água de novo, vai voltar o peso que estava. Exatamente. E tomar cuidado também para não perder musculatura também. As dietas muito exageradas, tal. Exatamente. Massa magra, que não é legal, né? Porque principalmente se a gente estiver perdendo mais de 1,5 kg por semana, a gente começa a perder massa muscular junto. Ainda bem que o nosso corpo ele é esperto, ele queima sempre gordura antes, né? Queimar músculo é uma coisa difícil, mas se a gente começa a emagrecer demais, vai músculo junto, e aí não é legal mesmo. Não é, porque a musculatura, na verdade, ela acaba contribuindo para você ter um metabolismo maior, certo? Isso. Ela acaba te ajudando a manter o peso, entre outros 1000 benefícios. Olha, tem umas perguntas aqui, para não passar, eu vou pegar aqui, ó. Existe a recomendação da castanha para lanches intermediários? Não é recomendável? Né? Depende, né? É sempre legal ter uma nutricionista para ver onde que a castanha vai entrar no dia a dia, porque são alimentos saudáveis, né? Tem vários minerais, tem selênio, tem a gordura insaturada, mas é diferente que tem gente que prefere colocá-la na refeição, tem gente que prefere de lanche. Normalmente eu falo que castanha não é uma coisa que mata a fome. Então, se no meio da tarde você sente fome, se você for comer castanha, você vai comer castanha demais, vai entrar muita caloria. Às vezes vale mais a pena você comer um pão com ovo, alguma coisa assim, que tem uma proteína e que não tem um teor calórico tão grande, que vai dar uma saciedade maior,
do que comer um pouquinho de castanha ali, que não vai ser só um pouquinho. Daqui a pouco, ou vai ser um pouquinho, você vai continuar com Eu fome. levo um saquinho de castanha inteiro lá para a clínica, porque eu não tenho como comer um pão com ovo no meio do meu consultório. Então, aí É, essa é uma coisa que eu consigo. Só que aí eu levava um saquinho, deixava na clínica, e aquele saquinho era para semana, que não chegava até terça-feira, porque qualquer ansiedade, qualquer tempo que eu parava para escrever ficha, a castanha ia indo. E vai lá e aí, belisca, né? o que eu fiz? Válvula de liberação de estresse, mania, todos vícios, né, que a gente tem. E muitas vezes não era fome mesmo. Aí o que acontece? Aí eu, quando eu vou comprar, eu vou nessas lojinhas de castanha, eu deixo as pessoas loucas, porque eu faço eu faço milhões de saquinhos do tamanho certo que a nutricionista pediu para ser a quantidade para eu comer. E aí eu vou com um monte de saquinho, ela fica pesando. Ou um saquinho por dia, porque se eu não tenho, eu não como. Eu costumo falar que a dieta ou a alimentação saudável começa no supermercado, né? Porque se você tem em casa, né? Você tem uma pera, você tem um chocolate, é muito mais fácil você ir para o chocolate por erros nossos, por ser cultural. E se não tem, você vai se acostumando. Também tem essa coisa, quanto mais doce você come, mais vontade de comer doce você tem. Tem a história do tal cells, né? Aquelas células intestinais. Então, eu tive uma aula disso uma vez. Que aí ela fica ávida por açúcar. E você cada vez quer comer mais açúcar. E é isso mesmo. Eu não sei se é psicológico, se tem mesmo essa história aí. Mas a gente, quanto mais errado come, mais errado a gente vai comer. É como a gente vai É comer. uma questão de hábito, né? É. E é uma coisa que libera prazer, então muitas vezes a gente quer sentir aquele prazer, né, gostoso de comer o E pode chocolate. sentir de vez em quando, né? Então, assim, Exato. um dia não vai fazer diferença assim, na sua rotina. Não é, eu tinha uma nutricionista que ela falava assim, o que quando você pesa não é por 1 ou 2 dias, é o que você faz nos outros 5 dias. Né? Então não é exatamente final de semana. A não ser que você está no processo de perda, que aí às vezes você depende quando você põe, vai pôr o pé na jaca no final de semana, você vai voltar muito para trás, isso é muito frustrante. Mas na manutenção, a gente consegue, dá uma engordadinha no sábado, na segunda já vai voltando. Compensa depois. Exato. É. Não, e dá pra comer chocolate durante a semana, né? Tem muita gente que tem a ideia de, vou fazer dieta, não posso mais ver chocolate. Eu Se como quiser, todo dá dia. pra emagrecer. Dá pra emagrecer comendo chocolate todo dia. Desde que seja uma quantidade ok, né? Cabe ainda bastante calorias ali no dia inteiro para você comer e comer um pouquinho de chocolate. Eu Então tenho só não pode ser a base da alimentação, né? uma coisa que assim, eu combinei com a minha Nutri, falei assim, um quadradinho depois do almoço, mas eu vou comer chocolate todo dia porque eu quero ser feliz, né? Então eu preciso dessa serotonina de E chocolate. pronto, né? Se come no seu plano alimentar, tá valendo. Né? E assim, e tudo bem, e como eu comi aquilo, eu também não vou ficar procurando outras coisas durante o dia, eu já tô satisfeita e pronto. E a gente tem que ver o que cada um tem um mecanismo também de aprender, né? A vontade de doce, às vezes, tem muito a ver para mim, quando eu fico muito ansiosa, eu vou buscar doce, eu vou buscar comida, tem gente que para de comer, né? Eu já abro a geladeira. E uma coisa que me engana muito é chiclete. Então eu aprendi no auge de fazer trabalho, ficar no computador horas, eu não ponho comida do meu lado, né? Porque tem aquela ansiedade, nós estamos até a semana de definição e volta. Para mim, o que me engana é chiclete. É uma coisa saudável? Não é, mas é melhor do que eu me fartar de comer sem ver o que eu estou E é uma comendo. distração, né? Foi um É. mecanismo, um artifício que eu acabei usando, não uso sempre, só nos auges de ansiedade, que eu sei que eu vou atacar, porque é o meu perfil, eu ataco mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui do Alan para comentar sobre alimentação para diabético insulino dependente. Vamos comentar, né? O paciente que tem diabetes e usa insulina, isso é bem legal, porque tem todo um mito de que quem tem diabetes às vezes não pode comer chocolate, não pode comer carboidrato, e não é verdade, né? Quem é insulino dependente, quem tem diabetes tipo 1 ou mesmo tipo 2 e usa insulina, pode ter uma alimentação saudável igual a de qualquer pessoa. O que é uma alimentação saudável? Comer de tudo em quantidades adequadas. Então, dá para comer doce, dá para comer salada, dá para comer fruta, dá para comer proteína, carboidrato, tudo dentro das quantidades. Tem alguma dieta específica para essas pessoas? Não, é uma dieta saudável e equilibrada, né? Desde que a dose da insulina aplicada esteja adequada, muitas vezes a gente ajusta a dose da insulina para aquela pessoa, mas não é porque pode comer de tudo que você pode comer o que você quiser e o quanto quiser. É legal ter uma nutricionista para orientar todos esses pontos, porque senão tudo que você vai comendo você aplica insulina, mas vai engordar. Então, por isso que é legal ter todo esse equilíbrio.
E muitas pessoas que têm diabetes às vezes optam pela low carb, porque às vezes fica mais fácil de controlar a glicemia. Não precisa usar doses tão altas de insulina, a glicemia oscila menos, é uma estratégia legal, mas não é obrigatório. Dá para comer carboidrato tranquilamente, desde que esteja tudo sob controle. Bom, resumindo assim, pode-se comer de tudo um pouco, contanto que a gente manere nas quantidades. E eu acho que cada um tem o seu demônio também, alguma coisa que te engorde mais, né? Para mim, a bebida alcoólica é impressionante. Provavelmente ela me incha, né? Então, ela puxa água. Uhum. Então, E ela claramente, é muito calórica, né, a bebida alcoólica. também. A gente não vai Ah, meia taça de vinho, né? Assim, em casa pode ser, mas se a gente estiver numa reunião de amigos e, sei lá, no churrasco, num jantar, o negócio vai indo e você não vai perceber, né? Aquela a caloria gente nem percebe. é aquela caloria que ela vai entrando fácil, né? A gente vai perceber E ela depois. entra fácil, ela não dá saciedade porque não ocupa espaço nenhum no estômago. Ela sempre está acompanhada de alguma coisa calórica. Ninguém bebe comendo cenoura, né? Então tá entrando alguma coisa calórica junto. E a gente não percebe porque quando a gente come um pastel a gente sabe que é calórico, mas na hora que a gente está tomando uma lata de cerveja a gente não imagina que tem a mesma quantidade do que um pastel em termos de caloria ali. Então, essa percepção é muito diferente. Às vezes a gente não olha para o líquido. E até você falou, né? Quais são os erros mais comuns? Esse é um dos erros mais comuns, né? Eu acho que é entrar líquido calórico. Né? A gente gosta tanto de comer, por que a gente vai pôr caloria no líquido? Vamos abrir mão do líquido, talvez. Isso às vezes ajuda mais no emagrecimento. Então, refrigerante, bebida alcoólica. Já vi um paciente uma vez que ele queria fazer bariátrica. Daí ele chegou na consulta, eu fui avaliar e ele ingeria 5.000 calorias por semana de cerveja. Falei, cara, talvez se você tirar a cerveja, você consiga se poupar de uma bariátrica, né? E ele teve um pouquinho de dificuldade de aceitar a ideia, mas não dá para fazer uma bariátrica em alguém que vai continuar consumindo a cerveja depois, porque ele vai voltar a engordar, né? O líquido não vai continuar fazendo fácil, né? O líquido vai passar. Né? Exatamente, o líquido passa e a pessoa volta a engordar. E aí é uma pena, porque além de o peso voltar, você acaba ficando desnutrido, né, numa certa parte, que se perde a absorção Sim, vai de ser nutrientes do intestino. uma bariátrica acaba trazendo, né? Essa falta essa piora de Sim, absorção de nutrientes, enfim, né? E é, vai ter o benefício que seria você realmente deixar de ser um obeso mórbido, um obeso. Bom, para fazer uma bariátrica, eu sempre imagino que a pessoa esteja além. Aqui a Tati, ela isso. foi no final, ela falou que ela gosta muito de beber e depois ela treina muito, tá? Realmente, eu acho que é tudo uma moderação, né? Tudo pode, até porque a gente vai levar isso para a vida toda, e se a gente fizer alguma coisa muito restritiva, a gente vai fazer por um tempo. Ah, eu estou de dieta, tá? Eu saí da dieta, e aí eu começar a Aí o comer. peso volta, né? Não, É, esse efeito sanfona, em termos de inflamação, parece que é até pior, né? Esse vai e volta, pelo menos o que a minha nutricionista falou assim, essa oscilação em termos de inflamatórios é muito ruim. Então, fora a frustração que isso gera, né? A pessoa fica com além pânico de disso, pensar em emagrecer. para perder, Né? com certeza. E então o que a gente fala de tentar manter um peso saudável e ser feliz em manter aquilo ali, contanto que você consiga levar aquilo para a vida, né? E vai se ajustando, Isso. descobrindo quais que são seus erros ou seus demônios, né? Então, assim, eu não consigo ficar sem chocolate, beleza. Mas eu não ligo para sorvete, bolo, não sei o que. Às vezes eu comia por comer, porque socialmente era legal, mas é uma coisa que eu vivo sem, não faço questão, no aniversário de vez em quando, beleza. E é outro que não tem em casa. Sempre tem em casa, vai comer até o final, né? A Pula cenoura aquela prateleira do mercado, né? Tem aquela prateleira do mal, que só tem salgadinho, bolacha e chocolate. Essa pode pular. uma coisa legal também, que eu estou aprendendo, né? Eu fui me ajustando, de repente o que serve para mim não serve para os outros, mas eu prefiro fazer compra em varejão do que no supermercado. Então, no supermercado a gente vai bem, aquela comprona do mês, que tem que comprar um monte de material de limpeza, algumas coisas extras assim, mas a compra, Uhum. uma rotineira é no varejão, e o varejão tem muito menos porcaria. Né? Tem também, você pode ir na seção de bolacha, mas ele tem muito mais oferta de frutas, de verduras, do que um supermercado, muitas vezes. E as frutas e verduras são muito mais chamativas. Então, Sim. é uma forma também de lidar. Então, aonde você vai comprar, o que você vai comprar.
que já começou de lá, já vai com uma cabeça boa de... Eu falo pro Eduardo, meu marido, pensa magro na hora da compra, pelo amor de Deus, pense magro. Pense como um magro, porque se traz as porcarias, a gente come as porcarias. Então, porcaria de vez em quando é legal, mas se tiver uma barra de chocolate desse tamanho, a gente vai comer até o final. Então, se tiver uma barrinha... E vai mesmo. Vai. O ideal é não ter, né? Exatamente. Mas aí a gente fica comendo o reboco da parede, então é bom ter uma pequena... Para poder, na hora do desespero, vai ali, né? Exatamente. Então, vamos ver o que a gente já falou. Então, a gente engorda por causa do saldo positivo, a gente consome mais do que a gente perde. Os erros mais comuns é achar que porque fez atividade física pode comer à vontade, ou pode comer à vontade porque o alimento é uma boa fonte de nutrição, mas ele pode ser calórico, né? E qual o impacto disso na saúde? Você conhece alguma coisa de bom que a gordura traz, assim, a gordura acima, né? A obesidade, assim. A única coisa que eu vejo de bom é que o rosto fica lindo, o rosto fica... O rosto fica. Ou talvez fica mais fofinho para abraçar, né? Para deitar juntinho, mas no máximo. E agora na pandemia nem tá abraçando, então acho que não tem muito saldo positivo, não. Não tem, né? De ruim tem várias coisas, né? Então tem as doenças que a gente lembra sempre, que são diabetes, hipertensão, maior risco cardiovascular. Essas pessoas às vezes têm risco aumentado de infarto, né? De derrame. Tem essa questão do fígado que eu falei, que acumula gordura no fígado, e isso pode levar ao quadro de cirrose, que é quando o fígado já não está mais funcionando muito legal. Isso também é um fator de risco para câncer de fígado. Tem aquelas coisas que a gente nem sempre lembra também. Uma delas é a apneia do sono, por exemplo, que quando a gente está acima do peso, a gente acaba roncando mais e a musculatura fica mais frouxa aqui do pescoço, né, e do palato. Tem o acúmulo de gordura e fica difícil para você respirar enquanto está dormindo, porque na hora que deita, aquela gordura some. Então, muitas vezes a pessoa tem essa apneia à noite, que são pausas da respiração. O resultado disso é acordar quebrado no dia seguinte. Você acorda sem energia, parece que não descansou. Fora que só a apneia sozinha também é um fator de risco para hipertensão e doença cardiovascular. Então, é uma coisa que às vezes a gente tem que lembrar também, sempre investigar se a qualidade do sono tá bacana. Exatamente. Tudo começa, na verdade, por aí, né? Porque aí a hora que a gente vai dormir e a qualidade desse sono vai fazer toda a liberação daqueles hormônios que vai fazer o nosso ciclo circadiano, que também vai atuar no outro dia na sua saciedade, na sua fome, no seu humor, até na sua parte de mau humor ou não, né? Você não dormiu bem, uma criança, ela não dormiu muito bem, no outro dia ela fica ranhenta, né? Então, você não dormiu legal, não liberou a melatonina que você tinha que liberar, não fez toda aquela ciclo do circadiano, que você vai liberar o cortisol pela manhã, tal. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas o que eu me lembro é assim que funciona. E aí, isso tudo te regula como um todo. Concorda? Exatamente. E até aumenta o hormônio da fome no dia seguinte. Então, a qualidade do sono é super importante para quem está querendo emagrecer. E a gente tem que ver o porquê que não está dormindo legal, né? Às vezes entra com medicamento, às vezes é esse CPAP para quem tem a apneia do sono. Eu até fiz uma live uma vez sobre a influência do sono junto com uma neurologista na perda de peso. Tá gravado aí na página do Instagram se alguém quiser ver depois. Mas é super importante ter o sono adequado quando a gente pensa em emagrecimento, sim. Ó, existe uma corrente, é uma pergunta, tá? Eu não li ainda. Existe uma corrente que diz que os alimentos integrais são quase tão calóricos do que os de farinha branca. Qual a recomendação sua em relação à farinha integral ou branca? É muito parecido mesmo. Na hora que a gente pega e compara a tabela nutricional, a gente vê que a quantidade de calorias é muito igual. Então tem gente que troca o arroz branco pelo arroz integral, pão branco pelo pão integral. Isso nem sempre vai ajudar no emagrecimento. Mas porque o que a gente está fazendo é trocar 6 por meia dúzia. Isso, essa que é a diferença. Então, tem mais minerais. Isso, aí a pessoa tem que estar pensando na saúde também. Exatamente. Então é legal porque tem mais vitamina, isso, perfeito. E a fibra é uma coisa que dá mais saciedade. Então, quando você come alguma coisa com a farinha branca, nem sempre você vai ter a mesma saciedade do que com o alimento integral. Mas é importante frisar que, por exemplo, tem gente que odeia arroz integral. Não precisa trocar o arroz branco pelo integral, né? Come o arroz que você gosta. A gente pode fazer
outras coisas ali no prato que tenha fibra. Então, às vezes, a pessoa nunca vai comer arroz sozinha. Ela vai comer arroz com carne, com salada. A fibra do arroz ela vai ser tão pequena perto disso tudo que não vai mudar em nada em questão de emagrecimento. E aí, e os minerais do arroz integral? Tem na cenoura, tem ali nos legumes, tem na salada. Ninguém vai morrer se não comer arroz integral. Mas se você gosta do arroz integral, é uma opção legal, né? Conversar com a nutricionista para ver o quanto vale a pena no seu dia a dia ter aquele integral, o branco. Mesma coisa com o pão, com as outras farinhas. Tá. Aqui, duro que o varejão é um pouco mais caro nos preços. Eu concordo, é mais caro mesmo. A Maria vive reclamando. Mas o remédio para emagrecer também não é muito barato. Então, É caro. a gente tenta compensar, já se alimentando melhor e evitando aí de... Bom, o que mais? Tem alguma pergunta, né? É que eu fiquei para trás. Não, por enquanto não. Bom, aí você falou da inflamação do fígado, da esteatose. No ano passado, quando eu fui fazer meu ultrassom, que eu faço anualmente, esses exames rotineiros, eu fui num local grande, faz um monte de exame, como eu sempre falo, nesse local, e ela falou, nossa, é o primeiro fígado que eu tô vendo normal na semana. E eu fui tipo segunda-feira. Ela falou assim, todos estão com esteatose, né? Um grau menor ou maior. Ela até chamou a amiga, vem ver, ó, um fígado normal. Assim, o meu ser normal virou o anormal da coisa, né? Virou referência. Então isso é engraçado, porque você falou que nós estamos numa pandemia de gordura e pouco tempo atrás fui pegar minha filha na escola, ela fez recentemente 14 anos, eu fiquei na porta da escola esperando, e que agora a escola está fechada, mas foi, sei lá, um mês atrás. E eu fiquei vendo como que os adolescentes estão gordinhos. Era difícil sair um magrinho da porta da escola. Isso quando a gente era criança, ou quando eu era criança, o gordinho era né? Era até o que levava bullying aí, porque nem tinha o nome de bullying, né? Mas ele era exceção. Hoje ele é o normal, né? Assim, esse aumento de peso. E como essas crianças estão comendo errado, eu estou vendo na clínica, assim, pré-adolescentes com estrias, né, em tudo que é canto. A gente não tinha isso, a gente não sabia nem o que era estria. Meus primos, tem um monte de primo, a gente tudo mais ou menos na mesma faixa etária, a gente não sabia o que era estria, celulite, aumento de peso. E a gente, assim, além de a gente sempre saía da escola, ia andar de bicicleta, andar de patins pela corda, sei lá o que, a gente se movimentava mais. A gente ia a pé para a escola, né? Então, no final de semana ia para o clube, então tinha um movimento maior. A alimentação era aquela alimentação bem quadradinha, né? Era carne, frango, peixe, arroz, feijão, salada, né? Não tinha omelete de vez em quando, não tinha muito essas coisas que hoje eles têm muito acesso. Eu lembro que refrigerante era em aniversário, né? Então, nossa, vai ter Coca-Cola no meu aniversário. Então, era uma coisa que, assim, mudou-se muito, a gente americanizou muito, né, a nossa alimentação, e isso E é teve... uma pandemia mesmo, né? É uma coisa que está super prevalente. O último levantamento que teve foi de 2018, se eu não me engano. E no Brasil, a gente tem 55% das pessoas acima do peso. Ou seja, tem mais pessoas que estão acima do peso do que pessoas que estão dentro do esperado, do normal, né? E quando a gente olha só para as crianças e adolescentes, esse número era bem grande também, era 14%. E aí uma criança Então, é bem tem mais chance preocupante. de ser um adulto obeso, não é isso? Tem. Se a gente passa pela fase da adolescência, né, acima do peso, a predisposição a ter isso predominantemente na vida adulta é bem maior. Então é super importante aproveitar, muitas vezes que ainda está crescendo, e manter o peso, né, e conseguir depois chegar na vida adulta num peso mais adequado, do que carregar isso para a vida toda depois, fica muito mais difícil o tratamento. Exatamente. Aqui, ó, a Renata, ela perguntou se a gente pode falar de colesterol. Já podemos? O colesterol ele está relacionado também, né? Muitas vezes a gente vê que pacientes que estão acima do peso têm os níveis mais altos de colesterol por uma alimentação que não está bacana também, principalmente rica em gordura saturada. Mas o colesterol ele é uma coisa que não pega só pessoas que estão acima do peso. Tem pessoas magras que têm colesterol alto. Colesterol alto desde a primeira vez que eu medi, que eu tinha 18 anos, totalmente genético. Eu posso comer alface. Eu estava abaixo do peso quando eu era
mais jovem e o colesterol sempre era alto. Tudo bem, quando eu engordei, fui mais velha, ele explodiu. E as minhas crianças, desde criança, Tem colesterol alto. também. A tendência Tem um agora fator genético que é super importante para agora tá taxa de controlado, colesterol. fazer assim para controlar. O meu marido Uhum. tudo errado, tá acima do peso, não sei o que, o colesterol tá bala. Mas tá Isso acontece porque o colesterol não vem só da alimentação. O nosso fígado produz colesterol. Então, se a gente tem uma carga genética que faz com que o fígado produza mais, por mais que você leve uma alimentação super regrada e faça exercício, muitas vezes não é o suficiente. E aí o nível do colesterol fica mais alto mesmo. bom, aí tá aqui, o Carlos, pois emagrecer é caro, engordar com R$ 5 o resultado é rápido. A comida trash, ela é barata, né? Carboidrato, gordura, ela é mais barata do que uma, do que uma comida. De modo geral, né? Você vai na. Depende. Pedir iFood é muito caro, né? Comer hambúrguer às vezes é caro, principalmente se for um hambúrguer gourmet. Tantas vezes que a gente gasta com bebida alcoólica, se põe na balança, sai caro também. E eu acho que caro é o preço que a gente paga lá na frente quando a gente está com diabetes, que é uma medicação, tem medicamentos caríssimos, né? Às vezes o gasto fica de 500, 800 reais por mês para comprar medicamentos para diabetes. Uma cirurgia que pode ter uma complicação, às vezes sai caro. Então, eu acho que a alimentação não é tão caro assim. Eu acho que comprar salada não é caro, comprar fruta não é caro. Eu acho que é bem acessível, na verdade. Eu acho que a gente tem que saber pôr tudo na balança e ver o quanto a gente está disposto realmente a mudar, né? Ninguém precisa comprar nada fitness, né? Não tem que comprar nada Essas super podem passar, embaladinho. é, Essas coisas são caras, essas né? Mas fruta, legumes, verdura não são coisas caras. É mais barato que carne. A carne tá bem cara, por sinal. tá tudo caro. Hoje eu atendi uma paciente, ela Tá é dona tudo de caro, supermercado. é. Ela falou assim, ela falou, ela é dona de supermercado, eu estou assustada como está subindo diariamente, né? Aqui, ó, a Magra, uma paciente, ela assim, nunca fui gorda e não é mesmo a Magra magrinha, e meu colesterol sempre foi alto, bem-vindo ao time, e como certinho só conseguia baixar com medicação, e eu também, infelizmente. Eu Acontece muito. cardiologista uma vida, e aí ela falou assim, se você menopausar, não, você não vai fugir, você vai tomar remédio. E, na verdade, quem me passou foi até uma endócrina. Ó, meu colesterol ruim está acima do recomendado e colesterol bom abaixo do recomendado. A nutricionista passou ômega 3 para levar o bom. Minha pergunta: consumir bebida alcoólica influencia o colesterol? Sim, influencia. Influencia tanto a parte de triglicéridos, que pode aumentar, mas pode aumentar também os níveis do colesterol ruim. E baixar os níveis do colesterol bom. Então, bebida alcoólica não é legal aí para quem tem colesterol alterado. Bom, E é bem aí, interessante porque várias vezes o paciente chega com problema de colesterol, glicemia, hipertensão, e aí na hora que emagrece, várias dessas coisas vão embora. A gente vê o diabetes indo embora, pressão alta melhorando e o colesterol ficando. Porque tem essa questão do fígado mesmo produzir colesterol, né? A pessoa fala, poxa, tudo melhorou, meu triglicérides, tá, e o colesterol não. Mas é por conta disso, ele não depende tanto só da alimentação. sim, mas melhorar as outras coisas, melhora tudo, melhora a dor articular, Melhora. melhora. Melhora às vezes fertilidade, né? A obesidade também atrapalha a fertilidade, tanto nos homens quanto nas mulheres, atrapalha o nível de testosterona nos homens, Tem atrapalha a uma ovulação nas mulheres. Não entendi. depressão. A A obesidade depressão é super conectada, porque a depressão leva à obesidade e a obesidade leva à depressão. as duas vezes. Então, uma coisa está ligada à outra, porque tem toda a questão da imagem corporal, de aceitação da sociedade, tem a parte de muitas vezes não conseguir exercer algumas coisas por conta do peso, né? A mobilidade fica reduzida e isso pode prejudicar a depressão. E muitas vezes com quadro depressivo a pessoa acaba sendo mais sedentária, às vezes a alimentação não está adequada. Então uma coisa puxa a outra. É difícil de achar aí quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha, mas aí o psiquiatra junto, um psicólogo, todo mundo alinhado, equipe multidisciplinar, é bem legal para que tudo seja tratado de forma adequada. E o impacto disso na pele, puxando, né, sardinha para o meu lado, mas o impacto disso na pele também acontece. Existe um eixo que a gente chama de eixo intestino, cérebro, pele, onde então essa má alimentação vai fazer a proliferação de bactérias mais patogênicas, bactérias do mal, e essas bactérias vão liberar algumas substâncias na circulação, entre elas algumas citocinas, a substância P, que tem ação na pele, estimulando a formação de acne, e tem ação em parte cerebral, aumentando a ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão
faz comer mais, piora mais essas bactérias. Ansiedade, a própria acne piora essa ansiedade, essa depressão, porque você começa a ficar com a pele ruim. Então, são essas duas vias também, esse eixo. Tudo se cruza aí, né? E o cérebro, uma coisa levando a outra, e às vezes só um controle alimentar você já consegue melhorar tudo. A gente, num projeto que a gente teve aí do Acne Project, às vezes só com probióticos, reorientação alimentar, a gente conseguiu melhorar muito a parte de acne, né, também. Que legal. Ó, falando em depressão, remédios para depressão e ansiedade engordam ou emagrecem? Depende do remédio. Tem remédio para depressão que facilita a perda de peso e tem remédios para depressão que aumentam a perda de peso. Então, depende do perfil da depressão, né? E aí, a melhor pessoa para poder orientar qual vai ser o remédio é o psiquiatra. Mas baseado nisso, tem seus efeitos colaterais. Alguns remédios realmente podem levar a um ganho de peso e outros podem predispor a maior facilidade para perda de peso. Tanto que a gente usa algumas medicações que são antidepressivos, como off-label, né, que são medicamentos que não está escrito na bula que é para emagrecer, mas a gente acaba usando como um ansiolítico para reduzir a vontade de comer doce e tal, às vezes até acaba ajudando a perda de peso. A gente tem que lembrar que a gente é um ser humano, um organismo único, e é tudo conectado, né? Então, a gente comentou quando a gente estava montando a live que esse aumento de peso às vezes vai dar umas manchas em região de dobras, que é a cantose nigricante, a cantose nigricans, que é bem comum, pescoço, axila, às vezes virilha. Então, por quê? Porque está aumentando aí a insulina circulante, né? Que é um hormônio que da pele, é um hormônio catabólico, ele vai formar aquelas bolinhas penduradinhas e tal. Então, tudo vai levando a uma pior, às vezes, a dermatite friccional das coxas, que vai manchando. Isso, às vezes, tem uns impactos psicossociais importantes. A pessoa fica sem graça de usar um maiô, um shorts, ela não gosta da mancha. E é isso. E tem aquela queratose folicular também, né? Também, é que essa tem um pouco Tem a ver? parte genética, é mais genética, essa sim. Porque às vezes criança tem, pessoa magrinha tem, eu sempre tive, meus filhos sempre tiveram, que tem uma tendência da pele ser um pouco mais descamativa e obstruir os poros. Aí fica aquela ceratose celular, aquela pele mais listinha e que dá uma hidratada, uma esfoliada. Tem pessoas magras que tem também, né? Não é só acima do peso. E aí, na parte nossa, né, de dermato, a gente vai atender aqueles pacientes que estão com gordura localizada e eles acabam muitas vezes confundindo que eles estão acima do peso, eles querem fazer uma lipo, eles querem fazer uma criolipólise, uma laser lipólise, aquelas injeções de desoxicolato, que é um detergente de gordura, né, que são esses produtos que dissolvem a gordura localizada. Isso não é para quem está acima do peso, é para quem vai fazer esse tratamento é quem está mais ou menos no peso e tem aquela gordura localizada. Então, aonde o dermato vai atuar, seja com aparelhos ou com injetáveis, é a gordura que está localizada. É bem para estética mesmo da coisa, né? Mas não adianta... Depois que já perdeu um tanto de peso, né? Tira aquele que ficou ali, que está incomodando mais. Tá, essa pergunta eu vou responder, que é alguma relação em fazer uma lipoaspiração e diminuir o colesterol e triglicéridos. É exatamente isso que a gente está falando. Quando a gente tira essa gordura localizada, é muito mais por um padrão estético. E claro, quantas vezes eu não peguei um paciente acima do peso e eu falei assim, ó, tirar localizada, mas você vai continuar acima do peso. Só que aí foi um ímpeto para essa pessoa se animar e assim ela perder, porque tudo é a cabeça também. Mas a lipoaspiração em si, ela não vai diminuir o colesterol nem triglicéridos, ela não vai fazer nenhum impacto nessa parte de saúde, né? Vamos dizer assim. A saúde É que essa gordura, ela é subcutânea, né? Que acaba tirando no procedimento. E a que mais prejudica a saúde é a visceral, coisa que não tem como tirar no procedimento, né? É que não dá. Lembra quando o Ronaldinho que voltou a jogar futebol e resolveu fazer uma lipo porque ele estava gordinho? Ele continuou gordinho, porque na verdade, sim, você tira o pneuzinho, mas se ele não para de comer, né? E olha, a cara era atleta, mas imagina o quanto que não consumia para ter o saldo positivo. Então, não adiantou fazer a lipo,
porque você não vai emagrecer fazendo a lipoaspiração, a não ser que você mude a sua cabeça. Eu vou fazer a lipo para tirar exatamente essa gordura que me incomoda e a partir de agora é uma motivação para eu emagrecer. Então, a gente inverte, mas muitas vezes dá certo, né? Mas não vai mudar Para não isso. perder o resultado, né? Uhum. É. E aí quando a gente emagrece, o rosto cai. Eu costumo brincar para os pacientes falar que quiser ter o rosto cheinho e ser magrinho depois dos 30 anos, só se enche o rosto, não tem muito jeito, né? A gente tem essa perda natural dos coxins de gordura, dos travesseirinhos de gordura do rosto, e se você era mais gordinho, você fica mais cheinho, fica mais bonitinho mesmo. E quando emagrece, tem uma tendência a sucar, e aí a gente vai ter que fazer os preenchimentos aí, que pode até preencher com gordura, mas o mais usual é o preenchimento mesmo com ácido hialurônico, né? A gente vê muito depois de bariátrica também, né? Que o paciente emagrece muito rápido e às vezes acaba ficando com os sulcos mais evidentes no rosto. Não, e aí é tudo, né? É o braço, é aquele abdômen dental, o interno da coxa muito flácido. Na verdade, quanto mais rapidamente você perder, quanto mais você perdeu, né? Quanto mais você tinha, quanto menos você ficou. E mais rápido, quando não deu nem tempo dessa pele ser trabalhada para isso, mais flacidez. Agora, a flacidez também é muito genético, né? Tem alguns pacientes que procuram a gente antes da bariátrica, o que dá para consumir antes, para dar uma fortalecida na pele. Vai ficar fácil, um pouco vai ficar, mas de repente para ficar menos e tem umas peles que respondem melhor, né? Ó, o Thiago de novo está perguntando, poderia explicar novamente a questão da gordura visceral e da subcutânea? É que a gente estava falando do procedimento, né? Que quando faz um procedimento para tirar a gordura, é aquela gordura subcutânea, então é aquela que está logo abaixo da pele. Depois dela tem músculo, tem várias outras camadas. E a gordura visceral, que é que está lá em volta dos seus órgãos, essa é mais prejudicial para elevar o nível de colesterol, eleva a glicemia, que cria resistência insulínica. Essa gordura que mais atrapalha e aumenta o risco cardiovascular. E a gente não consegue tirar ela com procedimento. Não tem como a gente ir lá no meio dos órgãos e ir caçando a gordura e tirando, né? Não, não, não. É exatamente onde a gente não quer chegar, entre os órgãos, né? A gente vai fazer mais superficial. E essa daí não tem milagre, não tem milagre. Tem que fechar a boca, né? Tem que, se tá difícil, nutricionista, acho que ela dá um bom. A gente acha que sabe, né? A hora que a gente vai com quem estudou, aí a gente vai ver que a gente às vezes comete aqueles erros que a gente já comentou aí, né? A velocidade que perde peso interfere no desabamento do rosto e necessidade de mais tratamentos? Na minha opinião, sim. Se você perde peso muito rápido, essa pele não teve um tempo para ir se adaptando a isso. Eu percebo claramente que, não sei se eu estudo sobre isso, provavelmente tem, nunca fui estudar isso, mas essa velocidade de perda, claro que vai valer mais a quantidade de perda, mas essa velocidade, se for muito rápido, a gente sente muito mais. Aí depois, até depois de um tempo, parece que a coisa até fica um pouco melhor. A pele dá uma ajeitada nisso. Mas eu E o acho que que ajuda? São os fios de sustentação que usa? o que a Ou gente não? usa para sustentar, É. tá? Não, para melhorar depois, né? Depois que já emagreceu e teve esse Emagreceu, desabamento. perdeu o coxinha de gordura, você pode até fazer os fios de sustentação, mas basicamente você tem que encher os coxinhos de gordura que foram perdidos. Então é ácido Ah, hialurônico mesmo, ácido né? hialurônico. Vai pôr o ácido hialurônico. Pode fazer com gordura, pode fazer com outros materiais, pode pôr caprolactona, mas o mais usual é o ácido hialurônico. Então a gente hoje sabe, por estudos de anatomia, exatamente onde estão os coxinhos de gordura e que a gente vai naturalmente perdê-los durante a vida. A gente perde em dessas diferentes. Então, o primeiro que a gente perde é o malar medial, o último que a gente perde é o lateral. Então, pessoas mais velhas vão ficando emagrecidas aqui também, mas a gente mais jovem já começa a perder aqui, já vai sucando, formando olheira, já vai formando bigode chinês, por essas perdas de gordura. Então, a gente vai e repõe onde foi perdido para dar essa sustentação facial. Né? Ah, bacana. Somente fazendo elogio, sua pele é muito bonita mesmo. Sem... Obrigada. Aqui não dá para pôr filtro, né? Que mais? Nós temos poucos minutos. Lembra de alguma coisa? Acho que tudo que a gente programou que a gente ia falar, a gente falou. E até mais. Alguém tem mais alguma pergunta? Você lembra alguma coisa do seu consultório? Alguma história, algum fato recorrente, algum erro comum que a gente ainda não comentou? De erros comuns.
Sigam os Ó, a gente falou Otávio. das bebidas alcoólicas, né? Não, só mais um erro comum, né? Que a gente acho que só citou, mas a questão de alimentos diet acaba confundindo muita gente também. Então tem gente que fala, ah, tô de dieta, vou comer as coisas diet. E na hora que você pega a tabela nutricional, é tudo a mesma coisa. O nível de carboidrato de muitas vezes é igual, de gordura, às vezes até um pouco maior, para poder dar um gostinho, já que não vai ter adição de açúcar. Caloria, mesma coisa. Então, às vezes, tá trocando 6 por meia dúzia e valia mais a pena comer o chocolate normal ao invés do diet, porque é mais gostoso e mais barato. Então, é uma furada. E o A diet, única coisa diet, ele não tem açúcar, mas tem às vezes gordura a mais, né? Uma quantidade maior. eles põem mais gordura, porque senão fica muito ruim o gosto. Então, eles tacam gordura lá para ficar melhor. O único alimento diet que eu vejo vantagem de realmente trocar é refrigerante. Porque, não que eu esteja recomendando que as pessoas tomem refrigerante diet, mas já que vai tomar, realmente daí tem muito menos calorias do que o refrigerante normal, né? Então, bebidas de modo geral diet acaba ajudando aí nessa troca. Então, mesmo quem gosta de cerveja, tomar uma cerveja zero, que tem metade das calorias que uma cerveja normal, ou um suco, um chá gelado que não tem calorias, vale mais a pena do que alguma coisa calórica. Alguma caloria já fica mais fácil de tirar do que ficar caçando na alimentação alguma coisa. Então, muitas vezes, fazer troca de alimento diet aí não compensa, não. Aí quem quiser depois seguir o seu perfil, você sempre dá umas dicas legais, estou sempre olhando lá. Depois eu coloco para. Pode olhar. Qualquer dúvida pode escrever lá que a gente tira também. Então, aqui tem 2 ou 3 perguntas bem rapidinho. Se ácido hialurônico não tem nada a ver com Botox? Não tem. Botox é toxina botulínica para ruga de expressão, aquela ruga da cara de bravo, do espanto, do riso, para diminuir a contração do músculo. Em termos de estética, é para esses tipos de rugas de expressão e outros vários fins da medicina. E o ácido hialurônico, ele é um preenchedor, um sustentador, onde a gente vai fazer a sustentação do rosto, do contorno, o tratamento do bigodinho, tá? Olheira funda e tal. E aqui uma outra pergunta, compulsão alimentar versus ansiedade. O que fazer para melhorar sem precisar de medicação? Primeira coisa, precisa ver se realmente dá para controlar sem medicação, né? A compulsão alimentar muitas vezes está associada ao transtorno da compulsão alimentar periódica, que é uma doença e precisa ser tratada. Então, a gente não pode ignorar, da mesma jeito que a gente trata colesterol, diabetes, hipertensão com remédio, a gente muitas vezes tem que tratar mesmo. Mas é só aquela compulsão que a gente chama de compulsão, e não é uma síndrome mesmo, não é uma doença, né? Mas vontade. A melhor saída é a gente se distrair. Então, buscar alguma coisa prazerosa, alguma distração, às vezes algum desafio para o cérebro, alguma coisa que você nunca fez. Vai pegar uma palavra cruzada difícil, um quebra-cabeça, vai tentar um instrumento, alguma coisa para perder um pouquinho aquela. E entender o porquê da compulsão, né? Então, por que você está com aquela vontade? É alguma coisa emocional? É algum problema que você teve no trabalho? Será que não tem que tentar resolver o que está te levando a essa compulsão, entre aspas? Às vezes a gente tenta remediar e acaba não tratando a causa. E buscar a causa é sempre muito importante também. O meu eu sei, são os trabalhos no computador. A última, acho que dá tempo. Cerveja, tenho preferência pelas importadas, pois me parecem ter menos carboidratos. Faz sentido isso? Não, a não ser que seja Heineken Zero, né? Senão é a mesma coisa. Não é o fato de ser importada que tem menos calorias, não. É uma boa desculpa, né? Também faço vários saquinhos de castanha igual a doutora Sandra, só que lá no Mercadão. Pois é. É isso aí. Bom, estamos terminando. Legal. A live cai, eu sempre acho chato quando cai no meio que a gente está falando. Alguma consideração final? Alguma coisa? Tavinho? Eu vou te chamar de Tavinho. Não, acho que pode chamar. Não, acho que a gente falou de tudo, né? Queria agradecer o convite aí. É sempre legal conversar sobre isso, porque é um tema bem importante. É uma pandemia mesmo, né? Não é só coronavírus que está acontecendo. A questão do sobrepeso é importante a gente sempre tratar. Saúde, né? Não é só estética. Exatamente, não é só estética. Então, eu queria agradecer demais falar com você, porque assim, é uma delícia tudo que você fala, o jeito que você fala. Então, a gente vai absorvendo. Eu vou aprendendo também, né? Muita coisa a gente sabe, muita coisa aprendeu com a vida, e cada um na sua área, né? Eu sou dermato, você é endócrino. É legal que a gente vai aprendendo um com o outro, né? Exatamente. E tudo vai se cruzando, as áreas estão sempre se comunicando, isso que é legal. Cada vez mais. Mas, assim, as áreas são grandes hoje em dia, então não dá para a gente abordar
tudo, então com certeza você vai estar no seu quadrado, eu no meu, e essa troca de experiência que é fantástica. Muito paciente, na verdade, é um... Isso. Então, obrigada. Depois eu vou Eu escrever que agradeço. no Instagram, fazer a sua propaganda lá, porque vale a pena. Obrigada, boa noite. Estamos acabando em 2 minutos. Beijo. Beleza, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.